começou ali em Alto da Torre, depois veio para a Igreja Batista Jordão, iniciou essa congregação lá, né, no Santa Catarina, depois voltou a ser pastor em Alto da Torre, e ali já estava militando, estava trabalhando na obra de Deus. E Deus agora o chamou para as mansões celestiais, né? Então vamos orar pela vida dele. Como está sendo transmitido e o pessoal só vai ouvir as orações quem falar no microfone, nós vamos estar levando o microfone até as pessoas. Tem um álcool ali, né? Joga álcool na mão e aí nós vamos estar orando, né, pela família, certo? Jogar álcool na mão para não transmitir o vírus. Porque o pessoal de casa só escuta se for através do microfone, né? O irmão vai estar cuidando ali. Vamos orar, eu vou fazer essa oração, depois vai ter mais pedidos e agradecimento para a gente passar para o estudo. Soberano Deus, Pai eterno, Pai santo, nós nesse momento queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui na tua casa, orando, Senhor Deus, buscando, clamando, Pai santo, porque teu servo, Senhor Deus, pastor Alencar, foi chamado por ti para as mansões celestiais, mas a sua esposa, irmã Dalvani, Senhor Deus, suas filhas ficaram aqui. Portanto, nós nesse momento como igreja, nós pedimos que haja um cuidado na vida delas, Senhor Deus, aonde nesse momento de dor, Pai amado, da ausência do teu servo, pastor Alencar, o Espírito Santo possa consolar assim o seu coração, e nós sabemos que ele pode todas as coisas. Que haja consolação, não só para a família do pastor, mas também para a Igreja Batista Alto da Torre, onde tantos aqueles irmãos que se reuniam ali, que ouviam as mensagens, as pregações, o cuidado do teu servo, Senhor Deus, na vida daquele povo, que o Senhor chegue ali, Senhor Deus, com a consolação do alto. Te pedimos também, Senhor Deus, pela família enlutada, pelo pai, Senhor Deus, tantos outros que moram no interior do estado, que ali também o Senhor chegue com providência, Senhor. Sabemos que é tão difícil esse momento, porque muitos não podem nem estar no velório, na despedida, mas o Senhor continue, Senhor Deus, a consolar a vida de cada um. Nesse momento, Senhor Deus, nós te oramos também por outros aqui, que o Senhor derrame graça e bênção sem medida na vida de todos nós. No nome de Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Está aberto o momento de pedidos e agradecimentos. Aí aquele que for pedir ou agradecer, já pega ali o microfone, já esterilizado pelo nosso irmão Anderson, para que o pessoal de casa também escute o seu pedido, o seu agradecimento. Quem é o primeiro? Todo mundo de uma vez só não. Espera aí, quem mais? Quem? A irmã Cláudia Regina vai fazer o pedido. Eu quero pedir e agradecer, né? Eu quero pedir oração pela mãe de um colega do trabalho, que ela pegou a Covid, eu acho que foi segunda, chamaram a SAMU porque ela passou mal, e aí tiveram que chamar uma de urgência, e já entubaram ela na SAMU mesmo, e ela está numa sala à espera de uma UTI. Eu não recordo o nome capaz, teve uma complicação, mas se recuperou, ficou bem. Só que agora ela estava com os pés inchados, o rosto, e aí o médico consultou ela ontem, hoje internou e fez a cirurgia, disse que foi um fio que soltou, mas ela está bem, só que ficou lá, foi para a UTI, porque a pressão dela estava alta e disse para eles ficarem acompanhando. Mas graças a Deus ela está bem, e ele disse que se tudo ocorrer melhor, né, daqui para amanhã, ela já vai para casa. Então, agradecer a Deus, né, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Ok. Mais alguém tem um pedido de agradecimento? A irmã Selma.
Eu quero agradecer pela vida do meu primo, né, Jussier, que eu botei também no grupo da igreja. E não internaram ele porque estava lotado aonde ele foi. E o pulmão dele estava comprometido, mas aí o médico passou os antibióticos, né, para ele, e ele está em casa e ele está se sentindo melhor, tanto ele como a esposa dele. Então, eu quero agradecer à Igreja Batista Sinai pelas orações, né? Amém. A irmã Selma vai orar pelos pedidos e os agradecimentos de Cláudia Regina, certo? Aí a próxima pessoa agora que for pedir vai orar pela irmã Selma. Quem? Só segura um momentinho. Quem mais vai pedir e agradecer? Irmão Jefferson. A irmã Madalena vai estar Quero pedindo. pedir oração aos irmãos para o meu lar e pela minha saúde também. Eu sei que Jesus tem pena de mim, eu já tomei a injeção, amanhã vou tomar a outra. E eu estou aqui em pé, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Né? Vai ficar imunizada a irmã Madalena, 93 anos. Saúde a igreja em nome de Jesus. Amém. Vou pedir por mim, por minha família, que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando, nos livrando aí desse vírus, não só a nós, como toda a igreja, como a todos, né, que sabemos que esse vírus está devastando aí vidas, sendo ceifadas, pessoas sem leitos de UTI, mas que Deus tenha misericórdia, tenha compaixão e possa colocar, né, com que essas injeções venham a realmente funcionar, para que venhamos a voltar ao normal, andar sem máscara, como antigamente. Também agradeço as orações dos irmãos que foram feitas aqui, pela irmã Cleide, mas ela não está mais entre nós, então somos agradecidos à igreja, aquelas pessoas que oraram. E continuem orando pelo irmão Jefferson, que amanhã vai estar de serviço mais uma vez. Esse é o meu pedido e agradecimento. Amém. A irmã Selma vai estar orando pela irmã Cláudia Regina. Depois o irmão Jefferson vai estar orando pela irmã Madalena. Tá certo? E Cláudia Regina vai estar orando pelo irmão Jefferson. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer esse momento de oração. A irmã Selma primeiro, né? Oremos. Você que está em casa, você pode também orar, né? Oremos. Oremos, Senhor meu Deus e meu Pai amado. Queremos hoje, Senhor, te agradecer, meu Deus, por estarmos reunidos aqui, Senhor. Porque até aqui, Senhor Jesus, Tu tem cuidado de cada um de nós, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que chegou aqui nesta noite, Senhor. E quero também te apresentar, Senhor, a tua filha, Pai, que se encontra entubada naquele hospital. Meu Senhor, meu Rei da Glória, creio, Senhor, que Tu és o Deus da cura, o Deus do milagre. Verdade. Chega, Senhor, meu Deus, fazendo o Teu milagre na vida dela e na vida de tantos, Senhor Deus, que se encontram agora mesmo nos hospitais, Senhor, meu Deus. Vem, Senhor Deus, com o Teu sopro de vida, Senhor. Vem, Senhor Deus, restaurando a saúde de cada um, meu Pai. Que eles venham, Senhor Jesus, não precisar de respiradores, Senhor. Que eles venham, Senhor, meu Deus, voltar para as suas casas, para as suas famílias, Senhor, meu Deus. Porque cremos, Senhor, que Tu és o Deus da cura, Pai. Tu és o médico dos médicos, Senhor Jesus. E que nessa noite, Pai, te peço, visita os leitos, Senhor, visita os corredores, Pai. Vem, Senhor Deus, com a Tua cura, Pai, na vida de cada um, Senhor. Cada irmão que se encontra, Senhor Jesus. Peço também que o Senhor abençoe, Pai. E dê, Senhor Deus, aleluia, Senhor, que o Senhor venha dar alegria a essas famílias que perderam seus entes queridos, meu Pai. Porque, Jesus, são tantas mortes, Senhor Jesus, é tanta coisa acontecendo
Mas para a honra e glória de Deus, estamos de pé, Pai, para orar um pelos outros, Senhor Jesus. Jesus Cristo. Eu quero te pedir, meu Deus, visita cada leito, cada hospital, meu Pai, esta noite, e chega curando e libertando, salvando, Jesus. E que todos venham conhecer, Jesus, a sua grandeza. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora vai ser o irmão Jefferson. Vai estar orando pela irmã Madalena. Depois a irmã Cláudia Regina. Mais uma vez, Deus, desde já, te agradeço por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo quanto ainda vai fazer, meu Deus. Deus, desde já eu coloco a vida da irmã Madalena em tuas mãos, tua serva, que já tomou a primeira dose da vacina, vai tomar a próxima amanhã, que tu possa estar abençoando, protegendo ela, guardando a tua serva, guardando sua família também ali naquele local, dando saúde para que ela possa vir, meu Deus, como tem vindo a teus cultos, louvar e engrandecer o teu santo nome, Deus. Também coloco a vida de Elielso, a vida de seus familiares em tuas mãos, da sua filha, para que o Senhor venha cuidar deles também, os proteger e livrá-los do mal. Abençoa também a vida da irmã Selma, abençoa ela, guarda a tua serva no trabalho, protege ela, acampa teus anjos ao redor da vida dela, não deixa, meu Deus, não deixa que essa Covid chegue próximo a nenhum de nós aqui, Deus. Te rogamos isso, que o Senhor continue acampando os teus anjos ao nosso redor, que o Senhor também possa estar restaurando a saúde do primo da irmã Selma, para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Sabemos que essa doença está devastando, mas sabemos que uma palavra só que saia da tua boca, meu Deus, é capaz de cessar tudo isso. Por isso, essa noite aqui estamos clamando a Ti, depositamos nossa confiança no Senhor, porque sabemos que é de Ti, meu Deus, é de Ti que vem nossas vitórias. Então, mais uma vez estamos aqui entregando, Deus, nossos pedidos e nossos agradecimentos, porque sabemos que o Senhor já se inclinou várias e várias vezes do Teu trono para ouvir as nossas orações. Muito obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Senhor, continue a abençoar, Senhor, a proteger, a nos livrar do mal, Senhor, dos dias maus, Senhor. Seja, Senhor amado, com cada pedido, com cada agradecimento, Senhor, que tudo seja realizado de acordo com a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Em nome de Jesus, Pai, continua a abençoar o nosso pastor, Senhor, o anjo da igreja, que o Senhor o cubra com o Teu sangue, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, dê sabedoria, Senhor amado, usando grandemente o Teu servo para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Abençoando assim, Senhor, a sua família, seus familiares também, Senhor amado. Em especial, quero Te pedir pela vida do irmão Jefferson, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, guarda o Teu servo, Senhor, como o Senhor tem feito nessa profissão, Senhor, tão arriscada, tão perigosa, Senhor. Mas o Senhor sempre leva o Teu servo e o Senhor sempre o traz em paz, Senhor, para os braços, Senhor amado, da sua família. Em nome de Jesus, Senhor, cobre o Teu servo com o Teu sangue, Senhor amado. Protege ele, Senhor, e os que estão com ele, Senhor, livrando, Senhor amado, do homem mau, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor amado, a sua família, Senhor. Abençoa a vida da irmã Paula, Senhor amado. Em nome de Jesus, fortaleça a Tua serva, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, assim como ela diz, vivendo um dia de cada vez, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, continue, Senhor, com a Tua serva, falando, Senhor, grandemente ao seu coração. Abençoe seus filhos, Senhor. Que nunca lhes falte, Senhor amado, o pão de cada dia. Que o Senhor supra, Senhor, as suas necessidades. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê ao irmão Jefferson e à irmã Paula, Senhor, sabedoria, Senhor, para ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar, Senhor. E ao envelhecer, Senhor, jamais se desviem deles. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Senhor amado, em nome de Jesus, cada um, Senhor. Conforte, Senhor, o coração, Senhor, na ausência da irmã Cleide, Senhor. Sabemos o quão era querida, Senhor amado. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor os console, os conforte, Senhor amado. Cremos, Senhor, no Teu poder, por isso, Senhor amado, estamos aqui, Senhor,
orando, Senhor amado, clamando, pedindo ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor faça somente a sua vontade, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigada por tudo, Senhor. Continue a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Amém. Terminando esse momento de orações, agradecimento pela recuperação do irmão João Batista, né? Já tirou a sonda, né? Conversei com ele agora há pouco e já está naquela fase da recuperação. Então vamos cantar uma música agora e depois o irmão Anderson está com uma palavra, porque ele já fica já com o tempo do estudo, tá certo? De Apocalipse, que está sendo muito bom. E essa transmissão, vamos ver se nós podemos fazer toda quarta-feira para seguir os estudos aí. Irmão Jefferson, irmão. Nós continuamos a adorar nosso Deus em espírito e em verdade, sempre. Juntos, em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade.
Irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja com os irmãos, amém? Vem para cá, Jefferson e Paula, tem ali um espaço ali para vocês ali, ó, que aí fica melhor para poder olhar para vocês. Tem certinho um espaço aqui com 2 metros de distância. Parece que foi feito para vocês isso aí, ó. Amém? A gente vai estar dando continuação, né, a proposta que nos foi feita de nas quartas-feiras nós podemos aqui estar estudando um pouco, né? A temática vai se resumir, não se resume apenas ao livro de Apocalipse, né? Mas sobre todos os assuntos que abrangem a escatologia. E é interessante que na última vez que nós conversamos aqui, eu falei para os irmãos que nada na palavra pode ser desprezado, né? Porque todas as coisas são importantes. Aí nós vemos lá o texto de Timóteo, né? Paulo falando aquele jovem pastor, dizendo para ele que ele não deveria desprezar aquilo que havia de conhecimento dentro dele. E aí no finalzinho, se eu não me engano, do versículo de número 16, ele vai dizer assim: porque toda palavra é proveitosa, toda palavra inspirada, ela é proveitosa, né? E ele vai dizer para que ela é proveitosa, né? E uma das situações que nós precisamos sempre compreender é que é proveitosa para ensinar, é proveitosa para corrigir, não corrigir o meu irmão, mas corrigir a mim mesmo, né? Não a possibilidade de ser instruído, não é aquele que não veio ao culto, mas é aquele que se encontra aqui e que está sendo nesse momento alcançado por essa palavra, né? Então, é basicamente a temática que nós não devemos desprezar nunca nada, né? Todas as coisas que foram escritas para que eu e você pudéssemos compreender, para que eu e você pudéssemos conhecer, e através desse conhecimento eu e você pudéssemos ser aperfeiçoados, né? E nós só vamos ser aperfeiçoados e sermos perfeitos para toda boa obra quando nós tivermos esse alcance completo da palavra de Deus. Portanto, é uma das condições para que eu e você, se eu não me engano, em algum momento nós falamos aqui um pouco sobre crescimento espiritual, né? E o crescimento espiritual ele está diretamente relacionado ao conhecimento da palavra de Deus. Não importa quanto tempo você vem na igreja, não importa quantas experiências sobrenaturais talvez você ache que já tenha tido, se não houver crescimento na palavra de Deus, também não pode ter, por consequência, crescimento espiritual, né? Essa é uma das grandes coisas que às vezes quando eu vou conversar com as pessoas, elas dizem: não, mas eu certa vez tive uma experiência assim, certa vez eu fui não sei aonde, eu tive uma experiência assim, mas certa vez eu tive uma experiência assim. Mas quando você vai ver, essas pessoas são vazias porque não há, na verdade, crescimento, porque não há conhecimento da palavra de Deus. Eu lembro no dia que eu e Jefferson foi lá na igreja, a gente foi tocar, eu acho que daqui só estava eu e Jefferson, e o pregador ele começou dizendo assim, ó: nessa noite você veio aqui, você vai ouvir falar da palavra de Deus, porque eu só falo da palavra de Deus. E eu lembro que foi a última vez que ele falou da palavra de Deus, foi com essas expressões que ele se utilizou. Ele não leu a Bíblia, ele passou mais de 1 hora falando de experiências. Tendem a se alimentar com isso, mas esse não é um alimento sólido. E é por isso que Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, né, ele vai dizer: os pude falar como a homens espirituais, porque sois carnais, porque ainda sois crianças, né, que têm bebido leite. Já faz tanto tempo que vocês nasceram, mas ainda continuam da mesma forma, né? Então, portanto, todas as vezes que nós abrimos a palavra, é para que haja crescimento nas nossas vidas, né? E nenhuma dos ensinamentos que Cristo deixou para cada um de nós deve ser menosprezado em detrimento de outros conhecimentos, ou de outras fontes de conhecimento, ou de experiências que às vezes eu e você possuímos, né? Nada dessas coisas pode sobrepor aquilo que já está escrito na palavra. Então, a gente deu na quarta-feira passada um pouco da introdução do livro de Apocalipse, falamos um pouco ali do capítulo de número 1, né? Quem foi João, por que ele foi levado até aquele lugar, né? Era planejamento de Domiciano, do imperador, calar a boca do profeta. Ele poderia até fazer isso, mas a palavra de Deus vai nos dizer que, embora o apóstolo pudesse estar preso, a palavra do Senhor nunca estará presa, porque ela cumpre exatamente aquilo que o Senhor Deus ordenou para que ela cumprisse, né? Portanto, não há como prender a palavra, portanto, não há como submetê-la a um regime de prisão, porque ela sempre estará livre.
embora muitas dificuldades nós temos muitas vezes enfrentado na pregação dessa palavra. Então, pode passar, pastor. Nós falamos sobre a escatologia, né, que é a parte da teologia que estuda a respeito da doutrina das últimas coisas. É exatamente isso que significa a junção de duas palavras gregas, né, escatos e logos. E aí eu não vou repetir. Pode passar, pastor. Falamos sobre a importância da doutrina. A doutrina, quando nós falamos sobre doutrina, nós falamos sobre conjunto de ensinamentos bíblicos, ok? Doutrina é um conjunto de ensinamentos bíblicos. Por exemplo, dentro da palavra de Deus nós temos várias doutrinas. Os irmãos podem citar alguma delas? Vamos lá. Uma doutrina ensinada na Bíblia. A doutrina da Trindade. A Trindade é uma doutrina, é ou não é? Não é um conjunto de ensinamentos bíblicos? Quando eu preciso comprovar a existência de fato da Trindade, eu preciso fazer o quê? Pegar um conjunto de ensinamentos, textos bíblicos com seus contextos, para que eu possa ensinar acerca da Trindade, o que ela é, o que significa, né? E há uma grande dificuldade aí de entendimento, né, sobre a Trindade, porque de fato é algo difícil de compreensão. Quando nós falamos sobre escatologia, é uma outra doutrina. Existem várias outras doutrinas, a eclesiologia, a soteriologia, né, e várias outras doutrinas, que todas elas devem ter em comum a base bíblica, né? Se não tiver base bíblica, ela não pode ser uma doutrina, ela pode ser até um dogma daquela igreja, mas não uma doutrina, né? É interessante que os dogmas, elas vão sendo deixados para trás, não vão? Não é? Aquilo que a igreja fazia às vezes há 10 anos atrás, aquele conjunto de ensinamentos já não existe mais hoje, porque não se tratava de um ensinamento bíblico, mas de um dogma praticado por aquela determinada denominação, religião, da forma como os irmãos quiserem falar. Os irmãos lembram que alguns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, as mulheres não podiam vir na igreja de calça, e aí as pessoas diziam assim: não, mas é a doutrina da minha igreja. Mas não é doutrina, porque a Bíblia não fala sobre isso, né? Então, se é um conjunto de ensinamentos bíblicos, o uso de calça, de brincos, de maquiagem, não existe nenhum versículo bíblico que a pessoa possa trazer para poder me explicar acerca dessa prática da igreja, que não se trata de uma doutrina, mas talvez de um dogma eclesiástico daquela denominação. Então, todas as vezes que nós falamos doutrina, nós falamos sobre algo que tem como ensinamento e requer, para que haja um ensinamento, ou que seja classificado como ensinamento, uma excelente base bíblica, né? É exatamente isso que Paulo está dizendo quando ele escreve ali para Timóteo, né? Ele está dizendo: olha, fixa seus olhos nas Escrituras, não se aparta dela, não se esqueça daquilo que te foi ensinado pela tua avó Lloyd, pela tua mãe, né? Há um grande embasamento já na tua vida, de forma que você não pode esquecer daquilo que você já foi ensinado. Pode passar, por favor, pastor. Pode passar. Então, quando nós falamos da escatologia, né, e há muitas pessoas que têm desprezado ela por muito tempo, né, e aí vão ter várias as desculpas, né? A primeira, porque é algo muito difícil de compreensão, porque grande parte da escatologia está inserida no livro de Apocalipse, né? Mas não é apenas Apocalipse que fala sobre escatologia, né? Se eu falo que a escatologia é o estudo das últimas coisas, todo lugar, ou todo versículo, ou todo capítulo, ou cada livro que os irmãos já leu na palavra, que fala sobre eventos futuros, eu posso classificar esses ensinamentos ou esses eventos futuros como uma parte da escatologia que está inserido na palavra de Deus, né? E é interessante que a escatologia, ela é algo que não está parado, mas ela está em presente atualização, né? Se os irmãos lerem lá em Gênesis, quando Deus faz a mulher, faz o homem, eles pecam, há ali agora uma profecia que o próprio Deus dá para aquela mulher, e ele diz assim: do fruto do teu ventre sairá aquele que vai fazer o que com a serpente? Hein? Todos acham que é esmagará, né? Mas na verdade o texto não fala esmagar, o texto não fala esmagará, mas fala o quê? Pisará, porque esmagar é muito diferente de pisar. Quando você pisa na cabeça de uma cobra, significa dizer que você fez o que com ela? Você a matou ou você a feriu? Você simplesmente a feriu. Mas quando eu
esmago, né? E aí tem uma expressão que é mais corriqueira por aqui, eu esbagacei, né? Não é esmagar, é esbagaçar significa dizer, é lá da terra da irmã Rita. Aonde? Exterminou, né? E essa profecia, os irmãos, eu não sei se os irmãos lembram, mas essa profecia quando se cumpre? Jesus Cristo nasce do ventre de uma mulher e agora ele está pisando na cabeça dessa serpente quando? Quando ele está crucificado na cruz do Calvário, quando o seu sangue é agora aspergido e agora quando não se encontra mais vida na pessoa de Cristo e ele agora está dando um golpe fatal em quem? No diabo. O plano de salvação agora está instituído e todos aqueles que estavam agora mortos podem passar agora a ter o quê? Vida. Ele derrota totalmente Satanás? Não. Ele apenas pisa na sua cabeça, né? Ele dá um golpe duro, mas ainda não é o derradeiro, porque o derradeiro golpe ainda está onde? No futuro, né? E quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus inserido lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver qual é o final dessa história, né? E uma das compreensões das grandes características do livro de Apocalipse é que ele vai tratar dessa luta do bem contra o mal de uma forma mais o quê? Mais explícita, né? E é por isso que ele se utiliza de muitas linguagens, de muitas figuras que às vezes nos causa o quê? Até medo, né? Nos causa terror, né? Uma besta que subiu do mar, não é? O anticristo. E essas imagens, às vezes, nós ficamos por muito tempo, e a igreja passou por muito tempo ainda com medo dessas histórias de Apocalipse, e por isso que ainda há muitas pessoas que não conseguem ler o livro. Então, a importância da escatologia, a importância de qualquer doutrina, mas a escatologia é muito importante porque 25% das escrituras são hoje, ou eram proféticas no momento da sua escrita. Então, 25%, irmão, significa dizer a quarta parte da Bíblia são de eventos futuros, são de eventos apocalípticos, ou são de eventos que ainda serão o quê? Revelados, ainda acontecerão, e às vezes a gente fica assim, por muito tempo pensando, né? Porque quando a gente diz assim, os irmãos, eu já vi muitas vezes as pessoas dizerem exatamente o que significa o 666. Quantas vezes os irmãos já viram as pessoas explicando? Eu já vi as pessoas explicando, não, o 666 é um chip que vai ser colocado embaixo da pele, e você só vai comprar e vender se você tiver aquele chip. Mas essas coisas, embora não tenham sido escritas, ainda não foram devidamente reveladas, porque a profecia só é revelada no momento em que ela acontece. Então, tudo que nós conhecemos, tudo que nós às vezes trazemos como prognóstico, se trata apenas de algo que nós avaliamos e colocamos a nossa intenção ali de trazer uma explicação, mas não necessariamente aquilo que de fato irá acontecer, né? Então as pessoas podem conjecturar? Podem. O que elas não podem firmar é uma doutrina, porque a doutrina precisa de base bíblica, né? E não tem a base bíblica ainda para aquela revelação de algo que ainda é profético. Então, 25% das escrituras são proféticas, eram proféticas quando foram escritas. E a importância da escatologia, ela traz o quê? Paz ao crente. Por que ela traz paz aos crentes? Porque ela é verdadeira e porque a grande promessa está escrita ali. Porque a grande esperança dos crentes estão exatamente escritas ali. Quando João escreve as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, existem algumas mensagens universais que eu acho que uma vez eu trouxe aqui à igreja, né? São 3 mensagens universais. A primeira, conheço todas, ou conheço as tuas obras. Lembra? Ele começa todas as cartas dizendo assim, conheço as tuas obras. O Cristo que é o dono da igreja, que é o Senhor da igreja, que anda no meio dos 7 castiçais, que tem nas suas mãos as 7 estrelas, ele conhece a vida de cada uma de suas ovelhas. Portanto, ele conhece as nossas obras. A segunda mensagem universal qual é? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não era João. Jesus deixa muito claro, olha só, quando vocês receberem essa carta, não é aquele que escreveu com a sua mão, mas é aquele que escreveu com o seu próprio Espírito. Portanto, não é João que está escrevendo essa carta. Portanto, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
E é interessante que a terceira mensagem universal de cada carta que João escreve é que há para cada uma daquelas igrejas uma repreensão e uma chamada à perseverança. E dizendo assim, ó, se vocês perseverarem, vocês ganharão aquilo que já foi preparado para cada um de vocês. Vocês receberão aquilo que já foi proposto desde a fundação do mundo. Portanto, há um prêmio para eu e para você que somos igreja. E esse prêmio é a vida eterna com Cristo. Então, quando nós lemos os fatos escatológicos, né, e aí ele vai trazer alguns versículos, né? 1 Tessalonicenses 4, de número 18, é um texto que eu gostaria de ler para os irmãos. Primeira Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo de número 18, diz assim, ó. Estou com a Bíblia de estudo de novo. Ele começa no versículo de número 13, dizendo assim, ó: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Essa é uma mensagem para nós, para eu e para você que estamos hoje aqui, e que passamos muitas vezes, assim como a família do Jefferson passou essa semana, tem passado essa semana pela perda de um ente querido. Mas Paulo vai falar para aqueles homens e mulheres que estão na igreja lá em Tessalônica, dizendo assim, ó: eu não quero que vocês sejais ignorantes, porque essa ignorância traz entristecimento ao coração. Porque a morte do cristão, ela não deveria trazer para nós o quê? Tristeza, mas deveria trazer o quê? É difícil? Ninguém está dizendo que é fácil. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando nós não conhecemos, nós nos entristecemos, porque achamos que ali é o fim de tudo. Quando nós nos entristecemos, nós esquecemos lá do texto que nós lemos lá em Lucas, se eu não me engano, na quarta-feira retrasada, quando nós vimos ali, quando Lázaro morre, uma comitiva de anjos o leva até onde? Até o paraíso, até o seio de Abraão, e ali agora ele estava o quê? Triste? Não, ele estava como? Feliz, porque ele estava desfrutando daquilo que o próprio Cristo preparou para cada um dos seus filhos, não é? Eu sei que a palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o quê? Que o temem, não é isso? Mas ele apenas acampa. Mas no momento da nossa morte, o que esses anjos fazem? Eles nos levam como uma comitiva, como alguém importante que agora depende de uma comitiva para poder chegar até o seu lugar, né? Isso me faz lembrar a história de um jovem chamado Mefibosete, lembra? Me faz lembrar, né? Ele está lá na terra de Lodebar, e é interessante que o rei Davi, um dia pensando sobre o seu amigo Jonatas, Davi diz assim: caramba, será que ainda existe alguém pela qual eu possa fazer algo por amor do meu amigo, porque um dia tinha firmado um pacto com ele antes da sua morte? É interessante que, para finalizar a história, Davi sabe por um homem que trabalhava na sua casa, que era servo de Saul. Saul já havia morrido, Jonatas já havia morrido, e é interessante que Davi sabe que havia na cidade de Lodebar um jovem chamado Mefibosete. Ele manda com que seus servos vão até aquele lugar e busquem Mefibosete. E como é que os irmãos acham que as pessoas foram lá buscar esse jovem? Davi era rei, mandou buscá-lo, e eu tenho certeza que quem foi buscá-lo foi uma comitiva real. E é interessante que os irmãos lerem o texto, vai nos dizer que no primeiro momento aquele jovem temeu, mas quando ele chega até o castelo do rei, Davi olha para ele e diz assim, ó: a partir de hoje, todos os dias da tua vida, comerás e beberás na mesa do rei, porque é exatamente isso que está preparado para nós. É interessante que antes dele saber havia medo, mas quando ele chega agora naquele lugar, ele tem a compreensão de que algo fantástico estava preparado para ele.
e no seu coração já não permitia mais amargura, não permitia mais medo, não permitia mais sentimentos duvidosos, mas tão simplesmente o quê? Alegria, felicidade, bem-aventurança, que significa completamento, né? O homem bem-aventurado, ele não é apenas feliz, mas ele é o quê? Completo, né? Nada falta na sua vida. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, vai nos dizer isso. Paulo está dizendo àquela igreja: vocês não precisam se entristecer, como aqueles que não têm esperança, porque no nosso coração há o quê? Há esperança, ou não há? Há esperança. No meu coração e no teu coração deve haver o quê? Esperança. Esperança de que quando um ente querido meu parte, aquele não foi o último momento dele, porque se ele partiu com Cristo, ele não está morto, mas ele fez o quê? O que aconteceu com ele? Hein? Ele passou da morte para a vida. Não é isso que fica escrito, não é? Naquela bíbliazinha que fica geralmente atrás do caixão, né? Palavra de Jesus diz assim: disse-lhe Jesus, ainda que esteja morto, viverás. Essa é uma promessa para nós, irmãos. É interessante que o povo bota em qualquer caixão, né? Aquilo ali, o cara nunca conheceu Cristo na vida. Essa não é uma promessa para aqueles que não conhecem, essa é uma promessa para aqueles que conhecem. E aí, para terminar, para chegar ao versículo que eu quero chegar, que é o versículo de número, vou ler o 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, estará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda, de modo algum procederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pastor, todos os mortos em Cristo que o Senhor conheceu ressuscitarão naquele dia. Irmã Rita, se a irmã pensar e lembrar dos entes queridos que foram perdidos nos últimos anos ou nos últimos meses, eles estarão lá, se morreram em Cristo. Jefferson, Paulo, eles estarão lá, se morreram em Cristo. Irmã Pipia, se morreram em Cristo, eles estarão lá. Todos eles estarão lá. Cada um deles estarão lá para agora desfrutar daquilo que foi preparado para cada um deles, né? De muitas moradas que foram preparadas para cada um de nós. E aí no versículo de número 18, que é aquilo que está proposto naquele texto, diz assim: portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. É isso. Lembra, Jefferson, que eu falei para você, né? O que eu falei para o Jefferson naquele dia não é algo que eu não sinto, é algo que eu sinto. Irmã Cleide viveu muitos anos, e viveu bem muitos anos, até chegar à velhice, e agora ter partido para quem? Para o Senhor. É triste, às vezes é difícil, mas também deve produzir em nós esperança. E quando nós trazemos uma palavra, é para que haja consolo, não é? Quando eu vejo alguém sendo perdido, ou sendo perdido, não, perdendo a sua vida, eu preciso chegar para aquele irmão e dizer bem assim: irmão, não é o fim. É isso que Paulo está dizendo, não é o fim não. Nós somos salvos em Cristo Jesus, e portanto nos encontraremos ainda um dia. Não sei se eu vou conhecer, não sei se eu não vou conhecer, para mim não importa, mas o que importa é que nós estaremos com Cristo, todos juntos, aqueles que fazem parte da igreja. Então, a escatologia, ela traz grande parte da palavra, ela traz paz aos crentes, e ela produz o que em nós? Vida. A escatologia, irmãos, produz em nós vida, porque esse consolo traz para nós agora uma nova esperança. Esse consolo faz com que, às vezes, aquele que estava andando de cabisbaixo possa erguer novamente a sua cabeça e possa crer novamente que dias melhores virão. E se eles não vierem, eu faço como o profeta Abacuque: ainda que não haja fruto, ainda que não haja ovelhas, ainda que não haja nada, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. É exatamente isso que a Bíblia nos propõe. Quando Jó é interpelado pela sua mulher, ele diz o seguinte: porventura, deixa eu lembrar do texto, aceitaria eu o bem do Senhor e não o mal? E ele vai nos dizer e vai nos dar exatamente aquilo que cada cristão deve exatamente fazer. Deve se alegrar
mesmo em dias difíceis. Deve crer que Deus é Deus e que no dia certo Ele vai se levantar para colocar a nossa alegria num determinado lugar, no lugar que ela deveria estar, mas é no momento do Senhor. Então, a escatologia vai nos trazer, vai nos produzir, vai trazer paz, vai nos produzir vida, e é grande parte da palavra. A profecia não foi escrita para satisfazer a nossa curiosidade. Eu não me debruço na palavra para poder tão simplesmente satisfazer uma curiosidade. Eu queria saber, já viu que a gente é assim? Eu queria saber o que é 666, não é para isso, irmãos, né? Eu quero descobrir o que é 666, e sai procurando igual um maluco, saindo de todo canto. Mas para que o irmão quer saber? Porque eu tenho curiosidade disso, mas não foi para isso que foi dado. Esse texto foi dado para trazer paz e produzir uma nova vida, mesmo em dias difíceis, mesmo em situações adversas, para que eu e você pudéssemos ser o quê? Vigilantes, para que quando aquilo acontecesse, eu e você pudéssemos dizer, eu creio porque está lá escrito nas profecias. Não foi apenas para satisfazer a minha curiosidade. Passa, por favor, pastor. Então, alguns assuntos que sempre vamos ver dentro da escatologia, né? Todas as vezes que nós falamos sobre as últimas coisas, essas últimas coisas vão trazer sempre esses assuntos que são os mais falados, né? A volta de Cristo. Lembra que nós comentamos sobre o capítulo número 1 de Atos dos Apóstolos? Os discípulos estão com Cristo, aonde? Onde é que eles estavam? A área geográfica. No monte, mas em que monte? No Monte das Oliveiras, irmãos. Não era isso? Os discípulos estão com Cristo no Monte das Oliveiras. Quando eles olham para Jesus, Jesus está fazendo o quê? Está levitando, subindo aos céus. Daqui a pouco uma nuvem entra no meio, aí surge dois varões de branco, né? E aí faz a seguinte pergunta para eles: por que vocês estão tristes? Por que estão olhando para o alto? O Jesus que hoje vocês veem subir, um dia ele voltará. E aí depois, quando nós vamos juntar o conjunto de ensinamentos, nós vamos pensar da seguinte forma: ele vai voltar e precisamos ser o quê? Vigilantes, porque ele não volta de qualquer jeito, né? Porque a sua volta é repentina, nós vamos falar um pouco mais à frente, porque a característica é que ele voltará como um ladrão, a característica é que quando ele voltar, grande parte daqueles que o esperam não terão nas suas lamparinas o quê? Azeite, e serão deixados, porque foram insensatos e loucos. Portanto, somente aqueles que possuem azeite, que são diligentes, estão à espera e conhecem a palavra, e não apenas na sua lamparina, mas na sua botija tem sempre azeite, né? E é por isso que eu vigio, é por isso que você precisa vigiar, é por isso que nós vigiamos, é por isso que nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Então, nós falamos sobre a volta de Cristo, os assuntos escatológicos, a grande tribulação. Quem já ouviu falar? Irmãos, o mundo está passando dias difíceis, mas muito difícil, pior do que a igreja perseguida em Roma. Então não é muito difícil, é difícil, mas não é muito difícil. Nós saímos, nós passeamos, nós vamos à praia, nós compramos o que queremos, fazemos ou não fazemos? Trabalhamos, tem filho que ainda vai para a escola, então não é tão difícil. É uma questão de ótica, é ou não é? É ou não é uma questão de ótica? É uma questão de ótica, ainda é uma questão de ótica. Se nós olharmos apenas para as dificuldades, é provável que nós nos entristeçamos. Se nós olharmos apenas para as mortes, é provável que nós nos entristeçamos. Quando nós mudamos o nosso foco, as coisas talvez passem a ser mais naturais e mais normais, mesmo em dias de tamanha crise. E não estamos dizendo que não há crise, existe realmente uma grande crise, mas países passaram crises maiores do que essas que nós passamos. A África vive anos assim, desde o início da sua história. Algumas epidemias e coisas que nem existem mais no Brasil, massacra toda uma população. A guerra civil massacra aquele continente há anos. Doenças simples como gripe mata e devasta. A grande parte das crianças não chegam a completar 10 anos de idade e morrem antes disso. Grande parte das crianças que nascem, ainda é recém-nascida, morrem de desnutrição. E nós fechamos os nossos olhos por muitos anos para essa realidade.
Até que hoje vivemos algo difícil. E às vezes nós achamos que somos o único país que está vivendo dessa forma, enfrentando essa dificuldade, né? Então, eu falo isso porque eu tento trazer isso para mim. Eu preciso mudar o meu foco. Eu preciso focar em algo que me traz esperança. Jeremias, nos dias mais difíceis do seu tempo de profeta, ele traz algo importante para nós. Preciso e quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você está vivendo dias difíceis e ligar a televisão na Globo, você faz só chorar, irmãos, todo dia, né? Hoje eu estava vendo colocaram uma criança, né, morta por Covid lá no grupo, né? Não foi isso? Irmãos, as crianças sempre morreram por Covid, mas é uma quantidade mínima, e ainda continua, é só ver as fontes corretas, ainda continua da mesma forma. A doença é uma doença difícil? É. Jovens morrem? Morrem. Adultos morrem. Idosos morre todo mundo. Todo mundo morre, não é? E às vezes quando nós falamos algumas coisas que ficam difíceis, né? Todos nós não passaremos um segundo sequer daquilo que foi preparado para nós. Seja daqui a 1 minuto, seja daqui a 15, 20 anos. Nenhum de nós escaparemos daquele dia, porque esse dia já está escrito, só vai chegar, exatamente isso, só vai chegar, né? Então, eu e você precisamos nos consolar com essas palavras, que há esperança ainda para aqueles que partiram em Cristo. E aí, nós falamos vamos falar um pouco sobre a grande tribulação, né? E a palavra vai nos dizer o seguinte, que nunca houve e nunca haverá momento com tamanha dificuldade. Então, tudo que você já viu até hoje não se compara com aquilo que será a grande tribulação. Nada que aconteceu durante toda a história da humanidade se comparará com aqueles dias. E nunca haverá depois dele dias tão difíceis como aqueles serão, né? Só para que a gente tenha a compreensão de que aquilo que às vezes nós vivemos hoje não chega sequer perto daquilo que ainda está por vir. Existe uma expectativa às vezes do cristão, né, de que as coisas vão melhorar. Mas elas vão melhorar, irmão, segundo a palavra? Não. Como é que é? O texto vai nos dizer? Acho que é a palavra do próprio Cristo, né? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E essa falta de amor vai fazendo com que o colapso social seja cada dia maior. A iniquidade aumenta, é exatamente isso que aconteceu no Éden, né? No Éden não havia iniquidade, o homem participa daquele pecado, e agora a iniquidade adentra dentro do mundo, e todas as coisas agora são deturpadas, né? E agora aqueles que se achegam até Cristo começam a sofrer novamente essa mesma situação. O engano é trazido para a sua vida, o amor vai esfriando, e todas as coisas serão novamente deturpadas. Esse é um ciclo vicioso que toda a humanidade ainda se encontra. Então, vamos falar sobre a grande tribulação, o milênio. Os irmãos lembram? Lembra o que significa o milênio? Essa é a mais fácil. É 1000 anos, né? Milênio, ó, Jessinho sabe. 1000 anos é o milênio. Já sabe. 1000 anos é o milênio, não é isso, pastor? Vamos falar sobre as ressurreições, né? Que nós acabamos de ler um aqui, no capítulo número 4, versículo de 13 a 18, né? Nós vamos ver que haverão algumas ressurreições, não apenas uma, né? Às vezes nós achamos que na Bíblia toda fala apenas de uma ressurreição, mas não. O livro de Apocalipse vai falar sobre algumas ressurreições. A primeira é a ressurreição que nós falamos aqui no capítulo número 4, versículo de número 16, né? Que ele vai dizer assim, de 1 Tessalonicenses: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ele vai dar ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então aqui nós falamos pelo menos de uma ressurreição, mas o livro de Apocalipse vai falar sobre mais algumas ressurreições. Por quê? Aqueles que ressurgiram aqui, ressurgiram para reinar com quem? Com Cristo. Não é Ele que está vindo buscar a sua igreja? Mas e aqueles que morreram sem Cristo? Vai também haver uma ressurreição para eles, não nesse momento, não é?
enquanto isso eles estarão num lugar, não é isso? Julgamentos, né? Existem pelo menos quantos julgamentos? Eu mandei para os irmãos, eu tenho certeza que quase nenhum dos irmãos viram aquele mapa escatológico, não é? Por lá existem quantos julgamentos? Não viu não? Não? Pelo menos 3, né? E dentre outros. Os irmãos querem falar alguma coisa? Fiquem calados não. Por enquanto só Jessinho ali acertou que o milênio é 1000 anos. Daniel, eu vi a foto. Mas, meus irmãos, o testemunho daquelas duas irmãs impacta o nosso coração, pelo menos impactou o meu. E eu fiquei pensando, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Sentada num banco de uma igreja, indo e vindo, muitas vezes pedindo por mim mesma. E o testemunho da irmã Jaqueline, lá do Quênia, é impactante. Como aquelas mulheres vivem ali no Quênia, como elas são tratadas. E como o irmão falou, da fome, o que mata. Ela falou, irmãos, o que está matando aqui não é o vírus, mas é a fome. E para não ficar tão longo, uma irmã perguntou o que é que nós podemos fazer para despertar a igreja do Senhor para essa visão. E ela falou a respeito, se nós não colocarmos no nosso coração essa realidade de que Cristo vem e que nós vamos morar no céu, mas antes disso nós estamos morando aqui e precisamos fazer algo. E é para os que estão se perdendo, né? E é impactante, irmãos, aquele testemunho daquelas irmãs. E, sinceramente, desde onde eu tenho me incomodado do que nós estamos fazendo na igreja. Como elas mesmas disseram, que nem a igreja do Senhor ora por eles, por os nossos missionários que estão na luta para ganhar, para tirar aquelas pessoas do inferno, com tanta crença. E precisamos orar para que os dias maus estão vindo aí, e é dias maus mesmo, né? Eu acredito que eles já estão vivendo dias maus. Ia falar, Jefferson? Esqueceu? Foi a irmã Rita, fez você esquecer. Vamos passar mais um slide, então. Vamos lá, pastor. Então, nós falamos ali sobre, mandamos já para os irmãos, né? O panorama escatológico. E ali, se os irmãos verem bem, os irmãos vão ver que existem algumas situações que são interessantes, né? A gente vê ali, ó, o período da igreja, né? Atos capítulo número 2, é o período em que nós vivemos. É o período que nós vivemos ali em Atos 2, aqui, ó. E aí, antes do período da igreja, que é o período em que nós vivemos, nós temos os mortos em Cristo, né? Por quê? Porque antes de nós, muitos morreram. Antes do nascimento de Cristo, muitos morreram. Então, existe uma série de pessoas que morreram e que estarão mortas, e que talvez eu e você também sejamos um desses, né? Se Cristo não vier antes, que estaremos aqui, ó, exatamente aqui, ó, nesses mortos em Cristo, que estarão aonde? Lá naquele lugar que Cristo vai ensinar, né? Que chama-se, dentro daquela cultura, né? Da cultura judaica, ele vai chamar de seio de Abraão, né? Que a gente vai conhecer também como o paraíso. Aqui nós temos, eu vou passar rapidamente, porque depois a gente vai explicar isso lá na frente. Aqui logo após do período da igreja, nós vemos aqui o quê? O arrebatamento da igreja, né? O encontro com Cristo nos ares. E aí, logo após esse encontro, nós vamos ter o primeiro julgamento, né?
E o pastor falou um pouco sobre isso aqui, né? Esse primeiro julgamento não é um julgamento para condenação, mas é um julgamento para recebimento de galardão, né? Que será aqui no tribunal de Cristo, e logo após nós teremos as bodas do Cordeiro, e aí, logo após a boda do Cordeiro, que isso aqui vai ser um período de reinado, né? Nós vamos ter a vinda de Cristo, que é interessante que lá na frente eu vou falar um pouco sobre isso. Aqueles que acreditam dessa forma, como está aqui nesse panorama, existem várias formas de compreensão, mas geralmente os batistas acreditam assim. E os irmãos também da linhagem pentecostal também creem assim. Vão diferenciar os irmãos reformados. Eles pensam diferente desse pensamento, tá? Então os irmãos vão ver que aqui logo após o período da igreja nós vamos ter o arrebatamento, e aí Cristo volta nos ares e leva o quê? A sua igreja. Mas ele vem à terra? Não. Todo olho vê? Não. Não nesse momento. Nesse momento não é o cumprimento dessa profecia, que todo olho verá. Todo olho verá aqui, ó. Porque se os irmãos lerem o texto lá, que a gente vai falar lá na frente, eu estou passando rapidamente aqui, só para os irmãos aguçarem o entendimento. Nesse momento aqui, Cristo voltará e fixará os seus pés aonde? Que monte? Que monte? No Monte das Oliveiras. Lembra dos dois varões que disse assim para os discípulos: por que vocês estão olhando para os céus? O Cristo que subiu, ele vai voltar, vai descer. E vai descer aonde? Irmãos, é no mesmo lugar, é o ponto, né? Como é que é o nome do? É o ponto de partida, é o ponto de chegada, igual o ônibus ali de Brasília Teimosa. Visível, quando ele volta, aí sim é o cumprimento da profecia, que todo olho verá quando ele voltar, né? E vamos estar reinando com Cristo, né? O culto ele leva apenas à igreja, e é o cumprimento de todos aqueles textos, por exemplo, as 5 virgens loucas, as 5 virgens sãs, ou as sensatas e as insensatas, né? É o cumprimento aqui dessa profecia aqui, ó. Porque quando ele volta, nesse exato momento aqui, é toda a igreja que vai com ele? É toda a igreja, mas a igreja existe aqueles que são nominais e aqueles que são espirituais, portanto só irão aqueles que são espirituais. Lembra do texto que quando ele voltar, estando 2 no campo, vai apenas, estando 2 dormindo na mesma cama, vai apenas 1. Ele não está dizendo que o marido e a mulher são crentes em Cristo, mas Jesus só vai levar 1, não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo que existe essa diferenciação entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Existe a diferenciação entre aqueles que estão dentro da igreja e que não serão levados. E eu não sei porque que ele sempre deixa o pastor no filme Deixados para Trás, já viu? No filme Deixados para Trás sempre fica o pastor. Os irmãos chegam na igreja: pastor, os irmãos sumiram, por que o senhor não foi? É sempre a mesma história, viu? Coitado do pastor, sempre fica na... Hein? É para acompanhar o resto, né? É verdade, eu nunca pensei assim. É para ficar, para dar suporte. Para dar suporte. Então, só para a gente terminar aqui, ó. Lembra do período da tribulação que nós falamos? É aqui, está aqui, ó, no mapa escatológico. É um período de 7 anos e que está aqui. Os pré-tribulacionistas vão dizer que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Deus ama tanto a igreja que Ele não vai deixar que a sua igreja passe por esse momento de tribulação. Esse é um pensamento. Não. É nesse exato momento aqui. Os pós-tribulacionistas vão dizer que não. Se a igreja até hoje enfrentou todos os momentos difíceis, por que Jesus Cristo retiraria ela desse momento? E aí existem tanto texto, existem tanto textos para o pré-tribulacionista quanto para os pós-tribulacionistas. E ainda existe um terceiro, irmãos, que são os atribulacionistas. Entendeu? Ou mesotribulacionistas. Significa dizer o seguinte, que eles dizem, os mesotribulacionistas, que Cristo vai voltar e vai levar a sua igreja no meio da grande tribulação.
Quando der 3 anos e meio, aí Cristo vem e leva, que é para o cara sofrer um pouco, entendeu? E aí vai a continuação, aí vai ter o julgamento das nações, né? Jesus Cristo não volta apenas para salvar, mas ele volta também para condenar e julgar, para julgar, né? O seu julgamento será um julgamento de condenação. Tem um vídeo certa vez que eu passei do pastor Paulo Júnior, né? E ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala sobre a ira de Deus na sua volta, né? E ele diz o seguinte: já imaginou Hitler, o que Hitler fazia com aqueles homens lá no Holocausto? Deus será muito mais impiedoso para aqueles que não o aceitaram, para aqueles que não se renderam aos seus pés, né? Tamanha será a sua ira com aqueles que foram infiéis, com aqueles que foram incrédulos. E essa é uma verdade, irmãos. O nosso Deus de misericórdia, ele não, naquele dia não haverá misericórdia, né? O nosso Deus de amor, naquele dia não haverá amor apenas, mas haverá sobretudo o que? Justiça. Ele será justo com a sua própria palavra, né? Então, os irmãos continuam ali, ó, o panorama escatológico. Daqui na quarta-feira que vem a gente já vai começar falando sobre o arrebatamento e a grande tribulação. Só a partir daí. Só para a gente encerrar. Aqui tem a reconstrução do templo, lá em Jerusalém. Nesse lugar, hoje, existe uma mesquita. Essa mesquita, os judeus, eles não podem entrar, onde era construído o templo antigamente. Dizem, através de estudo, que todo esse material do templo já está comprado. Porque no mundo inteiro, os judeus, Silvio Santos é um judeu, né? Então os judeus são muito sagazes, muito sabidos, são muito ricos, né? Muitos judeus. O que acontece? Eles enviam dinheiro e esse material já está comprado da reconstrução do templo. Então quer dizer o quê? Que a volta de Cristo está bem pertinho, né? São sinais que Cristo está perto de vir arrebatar a sua igreja. Vamos ficar em pé? Como é bom estudar a palavra de Deus, né? A Bíblia, né? A gente vê tanta coisa e principalmente estudo escatológico como esse. Tem medo, mas toda quarta-feira nós vamos estar aqui estudando. Vamos ver se orar para que Daniel esteja de folga todas as quarta-feiras para nos ajudar na transmissão, né, dessa palavra. Senhor, nós queremos nesse momento te agradecer, porque nós oramos aqui, agradecemos ao Senhor pelas bênçãos recebidas, também colocamos diante do Senhor os corações enlutados, Senhor, famílias que estão nesse momento sofrendo pela falta de um ente querido, mas nós te pedimos pela tua igreja, a Igreja Batista Sinai, todas as igrejas, Senhor Deus, aqui desse mundo, aonde estão louvando e glorificando o teu nome. Mas nós nesse momento, Senhor Deus, como igreja reunida, nós te pedimos que caia por terra, Senhor Deus, toda a ordem satânica que queira fechar a igreja. Isso, Senhor Deus, desde a igreja primitiva nunca aconteceu de fechamento de igreja, porque igrejas são as pessoas. Por mais que as pessoas estivessem acorrentadas, levadas ao escárnio, às arenas, mas elas iam louvando e glorificando o teu nome. Senhor, neste momento nós te pedimos pelos decretos que muitas vezes querem fechar as igrejas, Senhor. Mas mesmo através desses decretos, Senhor Deus, o Senhor não tem fechado a nossa boca, porque a nossa boca é do Senhor. A nossa boca é para louvar e glorificar o teu nome. Portanto, neste momento nós te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Estamos liberados. Deus abençoe a todos.